Ok, boa noite. Agora sim. Estamos ao vivo para todo o Brasil, os taxistas de todo o Brasil. Aqui mais uma vez, em nome da Frenatax, Éder Caetano, taxista da cidade de Joinville, Santa Catarina, local ao qual eu trabalho com meu táxi, e venho trazer as atualizações aí dessa semana, né? Tudo que aconteceu com a nossa categoria. Logo mais, o nosso colega Erasto de Curitiba vai participar aqui conosco também, trazendo as informações de Brasília. O Erasto teve essa semana lá em Brasília, juntamente com o Fatioli e outros tantos colegas, nós vamos citar logo mais aqui. Vou colocar em tela cheia aqui. Maravilha, pessoal. Bom, essa semana aí, quem está acompanhando a nossa luta da Frenatax lá em Brasília, sabe de tudo que a gente enfrentou, né? Não tem sido uma luta fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma luta muito gratificante. Nós estamos com o projeto rodando lá em Brasília, o projeto de lei 5149. Neste momento, o projeto ele acabou de passar pela Câmara, pela Comissão de Tributos e de Finanças e Tributação. Nós tivemos uma grande dificuldade, né? Eu vou passar o link aqui da live para o pessoal poder compartilhar também. É muito importante, pessoal, antes da gente iniciar todo esse trabalho aqui, essa conversa, a gente tem pedido bastante para os colegas aí ajudar, compartilhando o link da Frenatax, compartilhando o nosso conteúdo, para que a gente consiga atingir mais pessoas, mais taxistas, né? Nós temos hoje aí cerca de 600 mil táxis em todo o território nacional, mas às vezes a gente não consegue chegar em todos os lugares, e por isso que esses meios de comunicação que nós estamos implantando aqui, através do Facebook, através do YouTube, através das mídias sociais, né, é uma forma de que toda a comunicação das lideranças, das entidades, chegue, de fato, até o taxista que está lá na rua trabalhando. Então, a gente pede que curta a nossa página da Frenatax e compartilhe os links pelos grupos de WhatsApp, enfim, a gente tem tantos meios, né, de fazer a nossa mensagem chegar até o taxista, né, que é o foco, o alvo do nosso trabalho, chegar até o taxista, beneficiar o taxista que está lá na rua, trabalhando, levando o seu pão para casa, né? Assim como eu também sou taxista, hoje mesmo foi um dia bastante puxado para mim, muito serviço, a gente atende uma rede de lojas aqui, e em função da Black Friday, a gente teve bastante serviço hoje, demanda para o táxi, né? A gente já conversou outras oportunidades sobre as demandas que aparecem, as demandas corporativas, né? Você entregar um volume, buscar atender uma necessidade de um cliente para uma loja, muitas vezes o táxi tem essa capacidade de fazer a sua logística regional na cidade, municípios vizinhos, enfim. Então, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui. Essa semana, como eu disse, foi uma semana bastante importante para a categoria dos taxistas, porque nós, em Brasília, a gente conseguiu passar o projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Foi uma semana bastante difícil, por quê? A gente já vem relatando para os colegas aí que no começo dos trabalhos, nós tínhamos uma questão do governo, né? O governo ele estava se colocando contra qualquer tipo de isenção. Então a gente precisa deixar muito claro para que não haja nenhum tipo de discussão, de debate, porque o governo é contra o taxista, o governo é contra a PCD. Na verdade, o governo, pela situação que o país vem enfrentando, né, em dificuldade por questão que já vínhamos numa crise financeira, né, do país e também essa crise política e também, enfim, aí veio pandemia, o governo precisava arrecadar, né, levantar caixa para sustentar, vamos dizer assim, os cofres públicos, né? Então o governo já estava contando com o término dessa receita, com o término da isenção e com a entrada da receita desses veículos que são vendidos para taxistas, PCDs e tal. E se nós, né, da Frenatax, não fosse até Brasília, não encostasse o umbigo na beira do balcão, batesse a mão no balcão e falasse,
os taxistas estão aqui, nós viemos aqui para requerer o nosso direito, né? Para pleitear o nosso direito. Se nós não tivéssemos feito isso, talvez a gente, né, chegaria a 31 de dezembro e seria o final, o término da nossa isenção, do nosso benefício, assim como os PCDs e tal, né? Então, o que aconteceu? A partir do momento que nós nos mobilizamos, nos manifestamos e fomos até Brasília para pedir que o governo desse essa atenção para o taxista, a gente conseguiu chamar a atenção, colocar em pauta aquilo que estava sendo barrado. E aí, com muita conversa, com muito diálogo, o envolvimento de várias entidades, vários taxistas que começaram a participar conosco aí ativamente da luta, né? Foram tantos nesses meses aí que fica até difícil colocar o nome de todos aqui, mas a gente tem os nossos companheiros da Frenatax que estiveram em Brasília na primeira viagem que nós fizemos, que foi no dia 14 de setembro. Nós mandamos a comitiva lá com a Eunice, do Tocantins, que a gente vem falando bastante aqui, Eunice Rodrigues, do Tocantins, o Inácio, presidente do Sindicato de Campinas, o Erasto, representando o Paraná, a Kate, presidente do sindicato lá de Londrina, o Arthur, presidente da Aspertax, que é a Associação dos Permissionários lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Fatioli, representando os taxistas de São Paulo, Denis Paim, também saiu lá de Salvador, na Bahia, foi para Brasília junto com a comitiva, o André Oliveira, do Rio, também esteve participando conosco, que faz parte da Frenatax. Vamos lá. O Erasto entrou aí, né, Erasto? Boa noite, Erasto. Boa noite, Éder. Boa noite, amigos da Frenataxi. É um grande prazer participar dessa live, mais uma vez, né, participar desse time da Frenataxi. É muito importante a gente estar divulgando, né, os trabalhos da Frenataxi, os trabalhos que são feitos aí em prol da nossa classe. Então, Erasto, eu estava apresentando aqui para os nossos amigos aqui taxistas a situação como é que está lá em Brasília, né? Nós contando um pouco da história, né? De como começou todo esse entrave lá, né? O fato era que o projeto estava correndo pelos meios normais, só que com prazo para acabar, né? E a gente sabe que os meios normais em Brasília são um tanto quanto lentos, né? Mas a Frenatax mobilizou uma equipe, foi para Brasília, revirou lá o projeto, né? Tirou as amarras primeiras, daí vieram novas amarras. Enfim, o fato é que a parte mais difícil do projeto, que era a Comissão de Finanças e Tributação, a gente precisa explicar para quem está assistindo, o taxista que está acompanhando essa live, o porquê que essa comissão era importante. Essa comissão é importante porque ela dá a origem do recurso que vai gerar para o taxista o benefício da isenção, o taxista e também, claro, para o PCD. E o governo não tinha de onde tirar essa indicação, uma vez que ele já previa que essa isenção iria acabar. E aí entrou o grande trabalho da Frenatax, juntamente com toda a comissão, né? Nós tivemos também, junto nesse trabalho com a Frenatax, os presidentes aí de federações, vários presidentes de sindicatos, apoiadores, taxistas que são militantes da causa do táxi, que estiveram lá em Brasília. Então, Erasto, vamos falar para o nosso colega taxista que está assistindo aqui, como que foi essa semana lá em Brasília, você que esteve lá acompanhando todo o trabalho da Frenatax, junto aos deputados, junto à Comissão de Tributos e de Finanças e Tributação. Fala um pouco para nós, um resumo aí para a gente entender como que foi a situação lá. Primeiro, eu quero dizer que é uma falha nossa, quanto classe, né, de trabalhadores, deixar para a última hora. Brasília só funciona quando a gente encosta o umbigo no balcão, que eu sempre falo isso, né? Umbigo no balcão, você encostou, você tem a preferência. A pessoa que está para trás de você por telefone, está tentando por e-mail, está tentando de alguma forma, ela está para trás. Você está com o umbiguinho encostado ali, o atendente tem que te atender. E assim é que funciona, né? Em Brasília a gente vê muito isso. Então, essa situação, né, foi detectada pela Frenatax, que a Frenatax começou a trabalhar em setembro, né, e depois tiveram outros agentes, tomaram decisões que não
fluíram, né, que não deram celeridade, que não deram a velocidade que nós precisávamos e transformaram isso num grande risco para nós taxistas, fizeram a gente chegar nessa altura do campeonato, já digo assim, sem essa situação concluída, resolvida, né? Falar um pouquinho da CFT lá da Comissão de Finanças e Tributos, é ela que avalia tudo o que vai ser colocado para se dar isenção, para o governo federal dar isenção, né? Então passa por ali para que ela analise tudo, vê de onde que vem o recurso, confira tudo, né? Para que é uma espécie de fiscalização, né? Essa comissão. Então ela faz toda a fiscalização para que vá lá redondo para a sanção presidencial, né? Que nem o nosso caso, ainda vai ter que passar novamente, porque a comissão pode fazer alguma alteração, né? E foram feitas algumas alterações já no plural, e vai ter que voltar novamente para a Câmara, para o Senado, mas a gente não vê nenhum problema lá no Senado, porque a autora é de lá, ela é benquista, a Mara Gabrilli, então a gente não vê nenhuma situação problemática. O maior problema que a gente tem realmente é a Câmara, né? Porque a gente está com tempo muito escasso, está com tempo muito complicado, assim, pequeno, né? Para o ano, nós vamos entrar em dezembro, já no começo da semana, e nós temos mais 3 semanas para resolver isso. Então, é um tempo pequeno, é um tempo que vai dar na estica. Então, precisamos sim dar celeridade a isso, precisamos da ajuda dos taxistas de todo o Brasil, para que a gente possa estar com um time grande lá, né? A Frenataxi composta, né? Não vou falar de mim, mas tem muitos outros componentes, todos eles com condições e capacidade de estarem lá e desempenharem um bom trabalho, porque a gente precisa de pressão, agora a gente precisa de toda a pressão e de todo o time completo para que a gente tenha velocidade naquilo que a gente vai fazer. Então, essa semana foi bastante desgastante, porque nós estávamos não em muitos, né? Nós estávamos em 11 na terça-feira, na quarta-feira de manhã a gente ficou com 10, aí depois que passou, né, a comissão, que passou tudo, que a gente conseguiu respirar aliviado, aí 3 das pessoas que estavam junto com a gente lá foram embora, e a gente ficou em 7. Daí nós fomos atrás das assinaturas para poder buscar as assinaturas das lideranças para ir para plenário, né? Tem que ter assinatura dos líderes, então a reunião de líderes é muito importante, mas você só consegue participar da reunião de líderes se tiver assinatura dos líderes lá previamente, né? Então é uma situação bastante complicada, né? E a gente ficou ali até as 5 horas, ficamos em 7, depois ficamos em 5. Até o final, e foi quando a gente conseguiu as 313 assinaturas, né, correspondente às 313, de 513 a gente conseguiu 313. Então, é um número expressivo, é um número, pelo tempo que a gente trabalhou ali, é um número bastante alto, né? A gente trabalhou focado, com muita qualidade, e buscando resultado. Então, gente, isso tudo, vou falar para quem está nos assistindo, Éder, que se dá pela forma com que o taxista leva a questão política. Gente, nós precisamos de representantes legítimos. Tem 513 cadeiras lá dentro do parlamento. Lá dentro quer dizer, só dentro da Câmara, né? 513 cadeiras. E todas elas vão ser ocupadas. O nosso erro está que todas elas que estão ocupadas, não tem um taxista. Não tem alguém que conheça profundamente a necessidade do taxista. Então, toda vez é isso, né? Nem avisados somos, as coisas vão passando, o que corre de lei lá a gente tem que ficar de olho, tem que investigar, tem que saber o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente não tem olhos lá. A gente só tem ouvidos. E isso é complicado. Você ter ouvidos onde você tinha que ter olhos, ouvidos e boca.
tá? É muito importante. O que eu tenho visto, assim, sabe, Erasto, né, vendo todo esse trabalho, que a gente já tem muita experiência lá em Brasília, é uma equipe que já é bem rodada em Brasília, né? Nós já estivemos lá, lutamos pela questão, tentamos num primeiro momento ver se conseguimos a proibição dos aplicativos, não conseguimos daquela forma, enfim, tentamos pela regulamentação, e a gente sabe o quanto é sofrido estar em Brasília e defender uma categoria como o táxi, que é uma categoria que ela movimenta muito a economia, né? Nós estamos falando aí hoje de 600 mil taxistas em todo o Brasil. Inclusive, o pessoal que estiver assistindo a nossa live aí, manda um joinha aí, comenta, participa, manda sua pergunta, sua dúvida para a gente tá aqui passando aqui para os nossos colegas aqui, de repente, às vezes uma dúvida da tua cidade é a dúvida do Brasil inteiro, né? Vamos dar uma boa noite aqui para o Edson Silva, que está acompanhando conosco aí a live, a transmissão. Então, o que acontece, Erasto? Uma categoria do tamanho da categoria do táxi, né? Uma classe de trabalhadores da importância do táxi. Hoje nós falamos aí em torno de 600 mil taxistas em todo o Brasil. Se a gente colocar aí que cada taxista tenha pelo menos 2 pessoas dentro da sua casa, né? Então, esse número vai para perto de 2 milhões de pessoas, entendeu? E 2 milhões de pessoas é quase 1% da população do Brasil. Então, assim, o taxista ocupa uma posição muito importante hoje no cenário nacional. Então, isso, as autoridades, elas sabem disso, elas têm essa consciência. Só que a gente tem uma dificuldade na questão da representatividade, porque nós não temos vereadores taxistas, nós não temos deputados taxistas, e muitos dos que um dia foram taxista e depois acabam ingressando para a carreira política, muitos também às vezes acabam se distanciando da categoria e a gente acaba perdendo um pouco esse contato, essa abertura dentro do Congresso, né? Nós vimos aí o que aconteceu nessa semana aí em Brasília, o quanto é importante a gente ter pessoas que de fato estejam linkadas com o poder, né? Que estejam de fato representando. E uma categoria do tamanho da nossa, ela precisa ter representantes lá dentro para não acontecer o que aconteceu essa semana. Então, nós vamos passar aqui um passo a passo para os nossos colegas que estão assistindo. O que aconteceu essa semana? Nós tínhamos um fato novo, que era a inclusão dos mototaxistas no projeto que dava isenção de IPI. Aí muitos vão falar assim, mas por que não pode dar isenção de IPI para o mototaxista? A questão é a seguinte, o polo industrial de motos no Brasil, ele se localiza na Zona Franca de Manaus, né, que é um meio que o governo encontrou através da Sudan, isso é coisa já antiga, já de desenvolver a região lá do Amazonas, né? Então, o polo da indústria da duas rodas, que eles falam, fica localizado lá no Amazonas, lá em Manaus, na Zona Franca de Manaus. Então, as indústrias, elas ganham incentivo da isenção do IPI para estar lá naquele local. A partir do momento que o deputado relator do projeto, ele incluiu as motos dentro da isenção do IPI, o que aconteceu? Se essa isenção se estendesse a nível nacional, muitas fábricas de moto poderiam sair da Zona Franca de Manaus e se instalar em outros estados. E isso iria afetar de uma maneira séria a questão do desenvolvimento econômico lá da região de Manaus. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, né, na hora de julgar, criticar, para não sermos injustos, né, Erasto? Isso foi deixado muito claro para nós, a gente entendeu essa questão, o governo explicou, teve deputados lá do estado do Amazonas que explicou, falou, olha, para nós aqui, nós defendemos com unhas e dentes a indústria duas rodas, que é a que sustenta lá a Zona Franca de Manaus. Então, Erasto, nesse embate, nós tivemos de um lado os deputados que representam o estado do Amazonas, de um outro lado, nós tivemos os deputados governistas que também estavam preocupados com a fonte de recursos para dar continuidade nessa isenção,
E nós tínhamos do outro lado o nosso amigo, o deputado Thiago Dimas, que queria atender uma demanda dos mototaxistas lá da cidade dele, uma cidade do interior do Tocantins. E eu não digo que é injusto o pleito, eu acho que todas as categorias devem se organizar e buscar, sim, meios, benefícios, para que a sua condição de trabalho seja a melhor possível dentro de um país onde nós temos tantas injustiças, né, com impostos altos. Então, neste momento, se reuniram numa sala de reunião o deputado Thiago Dimas, o governo e outros deputados interessados na situação se reuniram nessa sala e nós, taxistas, ficamos da porta para fora aflitos. E essa sensação é terrível, né, Eras? Conta para nós, como foi estar, sabe, fora da negociação? Você colocou lá a tua visão, entregou tudo que você achava, nós fomos para cima do Thiago Dimas, mas na hora a gente não podia falar mais nada, porque quem decidia eram os deputados que estavam lá na reunião. Conta para nós como foi esse momento lá em Brasília. Na verdade, a gente estava dentro, né? A gente chegou primeiro e entramos na sala, né, de negociações, que eu pessoalmente, levei, como é que eu posso dizer, protagonizei essa questão da liderança do governo, porque o deputado governista é do meu estado, do Paraná, né? Então a gente teve um acesso ao Ricardo Barros, né? E ele apresentou ali toda a assessoria dele, e a gente começou a trabalhar essa questão. E daí essa reunião foi muito engraçado, porque nós estávamos todos dentro da sala onde iria acontecer a reunião, lá dentro da liderança do governo, na Câmara dos Deputados, e aí, de repente, o Mauro, né, que era assessor do deputado Ricardo Barros, me chamou lá e falou, chamou lá para dentro, numa outra salinha, pede para o pessoal lá do táxi sair da sala para esperar lá fora, porque os deputados querem fazer a reunião, né? O relator quer fazer a reunião, ele exige que esteja só entre deputados. Aí a gente sabe, eles têm a prerrogativa de fazer essas reuniões assim entre eles. E foi um momento assim bastante difícil, né? Ainda a gente ficou fazendo barulho lá fora para eles verem que a gente estava lá. A pressão iria acontecer e eles tinham que sair por ali, iam ter que dar notícia para a gente e a notícia tinha que ser boa. Então foi assim que a gente fez, a gente ficou ali impaciente, né? Depois de quase uma hora de reunião, o deputado Thiago Dimas saiu lá, pessoal, deu tudo certo, conseguimos um acordo, né, e começou a falar, e a gente começou a comemorar, daí já veio mais deputados, enfim, né, começamos a tirar nossas dúvidas também, né, inicialmente, perguntei para eles das motos, eu que perguntei, e o deputado Thiago Dimas falou, não, as motos a gente vai deixar de lado, eu vou fazer um outro projeto, enfim. Nós estávamos lá, as motos não estavam, os motoqueiros não estavam. E a gente estava lá muito apreensivo porque a gente precisava de uma resposta, de algo positivo, né? Algo que fosse trazer esperança para a nossa categoria de continuarmos com o IPI, porque acho que é vital para nós taxistas essa situação toda. Então, é um processo bastante complicado, demorado. Contamos com a nossa categoria para essa semana. Eu vou estar em Brasília novamente na semana que vem e a gente quer contar com todo mundo aí. Eu vou mandar aqui um abraço, aqui o pessoal está acompanhando a live aí. Nós temos aqui o Ivânio, que é de Aracaju, Sergipe. Nós temos aqui também o Edson, que é de João Pessoa, na Paraíba. Um grande abraço aí, pessoal do Nordeste. O pessoal do Nordeste é sempre muito engajado na luta, é muito aguerrido, né? A gente tem um grande respeito pelo seu Ayrton lá, que também participa conosco, e compartilha os vídeos, e fala, e pede ajuda. Seu Ayrton é um guerreiro, é um guerreiro. Ele parece que ele se multiplica, ele parece que quando a gente manda, seu Ayrton, precisamos da tua ajuda, ele vira em 10 e se multiplica. Nós temos aqui também o Fernando Carlos, que está participando, Levi Lopes, Romero Alves. Pessoal, um abraço e obrigado por vocês estarem participando da live. Continue mandando a mensagem de vocês, para que a gente possa estar entendendo que esse trabalho está chegando até o taxista, né? É através da mensagem de vocês
que a gente vai entender que o trabalho está chegando lá na rua, que é onde realmente importa. O André Charão é de Curitiba, é teu colega aí de praça aí, Erasto. Eu conheço, Então, o André, é nosso o companheiro aí. André, grande abraço, André Charão, a todos os taxistas de Curitiba, a cidade que eu amo. Morei 20 anos em Curitiba, atualmente estou em Joinville, Santa Catarina, né? Mas eu tenho muito carinho pelo povo aí de Curitiba. Sou paranaense, pé vermelho, com muito orgulho. E vamos lá. Então, Erasto, e nessa situação foi construído o acordo lá na reunião, né? Que vocês ficaram do lado de fora fazendo barulho, colocando aquela pressãozinha necessária ali para eles entenderem que nós não íamos aceitar um não como resposta. Saíram dessa reunião, um acordo formalizado. O governo, qual foi a contribuição nesse momento do governo? O governo tem a máquina na mão, então ele ajudou, através dos técnicos do Ministério da Economia, a indicar a origem do recurso para que pudesse ser prorrogada essa isenção por mais 5 anos para os taxistas e PCDs. E nesse acordo entre o relator Tiago Dimas, retirando as motos do projeto, e o governo colocando a fonte de origem de recursos, fechado o acordo, aí o que aconteceu? O projeto foi para a pauta da comissão, sem ter aquele risco de obstrução, nem da parte de oposição, nem da parte do governo. Então, a nossa chance de fazer esse projeto passar na comissão era de 99,9%. Mas, como nem tudo são flores, né, Eraço? Conta para nós como que foi o debate lá dentro da comissão. Na verdade, não foi obstrução. Na verdade, ele pediu vistas. O que acontece? Todo deputado ele pode pedir vistas de um processo, de um projeto de lei que esteja sendo tramitado em qualquer comissão. Aí ele pediu vistas, ele é obrigado a entregar a vista só depois de 2 sessões. O que significaria? Acabaria ali. Se ele não retira o pedido de vistas, acabaria ali, porque com 2 sessões a mais para frente, mais essa semana e a outra, na outra semana já acabaria, nós não ficaria intempestivo para nós taxistas e para os PCDs. E o mais curioso é que ele é um portador de uma deficiência, não sei que tipo de deficiência é a dele, né? Parece uma atrofia, algo assim, mas isso é o mais curioso, né? Mas ele pediu vistas e para a gente foi assim um choque, porque nós tínhamos muitos deputados ali, todos falando da necessidade do taxista, entendendo a necessidade do taxista, entendendo o momento que a gente vem passando pós-pandemia e tudo. Então foi uma situação bastante complicada para a gente que estava ali presenciar aquilo, né? Falamos, ele é do Novo. A gente sabe que o Novo é o único partido, todo mundo fala que é o único partido lá na Câmara Federal que se levanta contra a isenção. Tem alguns que também, assim, na questão isenção, eles torcem o nariz. Mas quem se levanta contra toda vez é o Novo. Então, foi bastante tenso, né? Daí teve um taxista que estava acompanhando a gente lá do Rio de Janeiro, o Marcelo do táxi, ele se abaixou, foi na frente do deputado, porque os deputados todos protestaram. Todos. Erasto, eu vi que foi um momento de aflição. Uma aflição generalizada. E porque desespero. ninguém que estava ali dentro esperava que pudesse acontecer isso. E muito menos nós que estávamos aqui fora, porque eu estava acompanhando, na hora que ele pediu vista do processo, do projeto, eu falei assim, meu Deus, era tudo que a gente não esperava, a gente não estava nem sequer preparado para aquilo. E para quem está assistindo a live, de repente não entende, o pedido de vista é regimental, ou seja, o deputado ele tem esse direito e ele é um direito irrevogável. Então, assim, se o deputado pediu, ele tem esse direito regimental. E aí, a hora que ele pediu, a pressão foi grande, porque daí todos os deputados se voltaram, né? Meu Deus, o que é isso? Paulo Gamini, reconsidere, volta. Teve o nosso colega do Rio que também foi lá, conversou, falou assim, olha, nós estamos já na forca aí,
é aplicativo, é pandemia, é lockdown. O taxista sofreu tanto esses últimos anos e, de repente, perder esse benefício da isenção do IPI no momento de retomada da economia seria um desastre para a nossa categoria. Porque Não, eu até acredito que muitos taxistas hoje, Erasto, já vou te passar a palavra, muitos taxistas hoje já enxergam o futuro com um certo otimismo. Sim, na realidade, Éder, o que foi engraçado foi que até o presidente da comissão falou assim: deputado Paulo, peço que o senhor retire o pedido de vista, né? E daí o microfone dele dando problema, enfim, foi um momento muito tenso para vocês verem. Se a gente tivesse tempo, tivesse feito isso 6 meses para trás, e ele pedisse vista, não tinha problema, ia ficar 2 sessões em vista, voltava e estava tudo certo. Mas ele pediu vista num momento em que a gente não pode, a gente não tem esse tempo. Então, foi muito desesperador, né? Para alguns taxistas que acham, isso aí renova automático, é fácil, é tudo fácil, os caras não vão travar e não sei o quê. É uma burocracia. Como você comentou ali sobre a questão do projeto, o projeto só foi para a pauta porque estava redondo, como eles falam lá, porque tinha um acordo, porque acharam a fonte, né? A economia se dedicou lá, achou a fonte juntamente com os deputados que estavam nos auxiliando, né? O deputado relator concordou em tirar as motos, porque as motos eram o que realmente era inviabilizava o projeto. Então, era toda uma sequência boa. E, de repente, quando chega o deputado e fala assim, peço vistas, deu aquele frio e a coisa começou a realmente ficar desesperador. Não é fácil. Eu vou continuar aqui e mandar um abraço, pessoal que está participando conosco aqui. O Levi Lopes, ele mandou aqui que ele é de Buíque, Pernambuco. Desculpa se eu soletrei errado, tá? Porque não conheço, mas um abraço ao pessoal de Pernambuco. Nós temos aqui também, participando conosco aqui na live, a Eunice. Ô, Eunice, um grande abraço. Cara, se tem alguém que teve importância nessa tratativa, foi a Eunice, que é presidente do Sindicato dos Taxistas lá do Tocantins. Pessoal, depois... Deixa eu só fazer aqui um comentário sobre a Eunice. A Eunice foi essencial, tá? A Eunice, o seu José Carlos, né, pela representatividade, mas a Eunice... José Carlos lá do Amazonas, né? Grande abraço, meu amigo José Carlos. Ela realmente se dedicou de uma forma... assim, ela se envolveu com isso tudo, mostrou toda a força da mulher taxista, né? Porque a gente tem mulheres guerreiras aí, tem a Eunice, tem a Kate, a minha esposa é taxista aqui em Curitiba, nós temos muitas guerreiras, né? E a Eunice, ela foi essencial, sabe? Ela foi firme na conversa com o deputado, com o assessor do deputado. A gente não pode deixar de agradecer, porque o gabinete do deputado Thiago Dimas deu todo o suporte para nós, inclusive o assessor dele, o seu Levi. Mas naquele momento de pressão, os ânimos estavam à flor da pele, e talvez no momento ali, né, ele acabou, poxa, né, não tenho o que fazer, né, e o deputado estava irredutível, né, de tirar as motos. Mas a importância... Mas a importância e a importância do gabinete do deputado Thiago Dimas foi grande para nós, mas esbarrou. Poderia ter sido perfeito, né, Erasto? A gente podia estar falando assim, olha, eles foram nota 1000. Mas vamos dar uma nota 99 para eles, porque uma coisa que eu acho que foi muito bom nisso tudo, Erasto, que de repente talvez a gente até tenha perdido uma semana de trabalho por conta disso, mas tem um lado bom que talvez a gente precisa também expor. Nós colocamos 5 cartas na mesa e voltamos com 4, né? Então, assim, nós descartamos, nós não, né? O deputado teve que descartar a carta das motos, mas nós voltamos com a isenção do IPI para taxista, voltamos com a isenção do IPI para o PCD, voltamos com a isenção do IPI para as rampas e adaptações de veículos, e voltamos com o aumento do valor de veículo adquirido para R$200 mil. Então, assim, de 5 cartas que nós tínhamos em jogo,
né, o deputado chegou no momento que ele teve que descartar uma. E para que as coisas acontecessem, a carta que teria que ser descartado era a carta das motos, que, querendo ou não, era uma bandeira que o deputado tinha lá no seu estado, né? Mas é claro, depois de muita conversa, muito convencimento, passado esse momento de pressão, as coisas andaram da forma que deveria andar e deu tudo certo. Então, assim, agora, Erasto, é o momento que a gente vai chegar. Você não tem noção, a hora que o Paulo Ganimi pediu a retirada, né? Porque primeiro ele pediu vistas. A hora que ele pediu a retirada, aí foi um momento de comoção, porque daí o projeto já foi logo em seguida, o presidente da sessão ali da comissão, ele percebeu o perigo que aquilo poderia causar, né? Ele imediatamente, vamos votar, votou todo mundo, quem for a favor, permaneça como está. E dos 25 deputados, eu não sei se deu o quórum total lá, se estava os 25 presentes, mas Não, os 25 deputados... Na hora tinha 32, Éder. Na tinha hora, 32. tinha 32 na hora que estavam lá presentes, porque tem suplentes também, né? Então, Sim. a comissão ela só começa a partir de 25 deputados. Isso. Mas pode ir mais, tá? Tem 60 deputados inscritos, se eu não me engano, em cada comissão, né? Com exceção da CCJ, que é mais deputados. E daí, nessa sessão, tinham 32. Para o taxista. Mas, passado aquele momento, nós tivemos apenas um voto contra, como eu estava falando, né? Que foi o voto ali do deputado Kim Kataguiri, né? Kim Kataguiri. Esse do então, DEM e do MBL. Né? Todo mundo sabe por quê, né? MBL é patrocinado aí, né? Segundo por algumas empresas aí, né? Que vocês sabem qual é a empresa que a gente está falando, né? Então, existe um patrocínio. Mas é a minoria, né? É a minoria, é aquele 1% vagabundo. Existe uma devoção, né? Mas pelo menos ele votou contra, mas não pediu vistas, né? Se pedisse vistas, a tragédia podia ser maior. Então, e lembrando que ele teria esse direito, né? Isso teria esse direito, sim. Entendeu? Teria esse... Mas vou dizer para você, Éder, mas graças a Deus, assim, os danos acho que foi o menor, né? Foi emocionante, tá? Foi emocionante. A Eunice, com os olhos marejados de água, de lágrimas, né? O nosso companheiro lá, a primeira vez que foi, de São Paulo, o Carlinhos, também ficou bastante emocionado, né? A gente também se emocionou, mas em um outro nível. Então, as emoções realmente se afloraram naquele momento, porque foi uma vitória e um trabalho que foi muito sofrido, foi muito dolorido, horas e horas de dedicação, e a gente podia ver escorrer pelos dedos ali e de repente acabar tudo por conta de um pedido de vista, por conta de uma bobagem de um deputado ali, simplesmente acabar com todo o esforço que a gente fez, não só nós que estávamos lá, mas enquanto categoria, né? Porque teve muita gente que doou para que nós estivéssemos lá, né? Doou recursos, teve muitas pessoas, que nem o Fatioli e o próprio Carlinhos, que foram de carro de São Paulo, não é nada, mas são 1.000 quilômetros, né? Sentado em cima de um carro, de ida, 1.000 quilômetros de volta. Então, são situações que elas podem se encerrar a qualquer momento. Isso tudo, volto a dizer, por uma questão de despreparo da nossa categoria, quando a gente olha para os 513 que estão lá e não tem nenhum representante legítimo da nossa categoria, tá? Lá nós só temos, eu volto a repetir para vocês, nós só temos ouvidos, nós precisamos de olhos e principalmente boca lá dentro. Nós precisamos ter voz e tá olhando de perto, porque esse negócio de ficar só ouvindo e só procurar quando a gente está ouvindo é um problema. Certo. Nós estamos indo agora para o final da live, Erasto, e eu gostaria de, nesse momento, a gente manifestar o nosso agradecimento. Teve vários deputados, né? Todos aqueles que nos apoiaram pelos bastidores, o próprio
o Barros aí, né, do Paraná. É o deputado Ricardo Barros, que é Ricardo líder do Barros, governo. Que líder fez... do governo, fez todo o trabalho de bastidores ali, ajudando a gente nessa situação. Sim, botou a E equipe. os deputados da comissão, né, o Sidney Leite, é isso? Lá do Amazonas. Isso. O deputado também lá do Amazonas, o capitão Alberto Neto, é isso? Isso. Aí nós tivemos o relator Tiago Dimas, que esteve conosco ali também, atuante na situação, né? Também o próprio presidente Júlio, que pautou e pleiteou a continuidade, né, a sequência do projeto. E teve uma inversão na pauta, né, Éder? Teve Porque uma as inversão na reuniões pauta. anteriores, Que foi a inversão na pauta foi o Luiz Miranda que fez o pedido, sim, para Luiz poder não Miranda. haver obstrução, né? As reuniões anteriores foram canceladas por causa que lá tem uma situação do 14º salário. Então, quando você deixa tudo que fica para trás ali de um tema polêmico, ele acaba caindo. E por isso eles se dedicaram ao máximo para que essa inversão de pauta fosse respeitada, né? E não derrubassem num projeto antes. Já pensou como foi derrubado, acho que há 2 semanas atrás? Foi 3 projetos antes, derrubaram a sessão. Porque eles derrubam, eles esvaziam a sessão e derrubam. Se fizer contagem nominal, né? Se fizer contagem nominal, como a gente chama, e não tiver a contagem de no mínimo 25 lá no quadro, cai a sessão. Então é aí que eles fazem, porque alguém vai lá dentro a gente não entende como é que funciona, mas explicando bem, um deputado membro da sessão, do membro da comissão, o que ele faz? Ele pede para o presidente para ter voto nominal, tá? Voto nominal sobre aquela matéria. Aí o que acontece? Voto nominal, as pessoas que são favoráveis vão votar, então às vezes tem 10, 15, 20 votos. Mas se faltar 5 votos para completar os 25, pode ter 32 de quórum. Mas se tiver 20 votos e não tiver 25 no mínimo, cai a sessão, porque daí é como se não tivesse lá uma pessoa para votar. Às vezes eles estão lá e não votam. Por quê? Porque não é que eles derrubam a sessão através disso. Então, nós não podíamos... Era tanta coisa que poderia acontecer, a gente corria risco de alguém derrubar a sessão, uma matéria antes, tudo, e isso não aconteceu. Então, então, assim, nós temos muito a agradecer aos deputados que estiveram presentes ali. Eu acho que, assim... tem um deputado ou outro, o Kim Kataguiri que votou contra, o outro que pediu vistas, mas no fim acabou retirando para a gente. Sempre tem um ou outro que não vai ser tão simpatizante da nossa... A gente não vai conseguir ter 100% de apoio, né? Mas a gente tendo mais da metade de apoio, tá bom. Então a gente tem que focar os nossos esforços em agradecer aqueles que realmente estiveram conosco, né? Então vamos agradecer o deputado Luiz Miranda, que... né, até inclusive depois que passou na comissão, ele colocou lá um post em homenagem ao avô dele, que foi taxista, né? Então, enfim, vamos agradecer esse pessoal que realmente atuou positivamente com o táxi, né? Tem um deputado que a gente não pode esquecer de agradecer de jeito nenhum, que fez parte daquela reunião lá dentro da liderança, que foi 3 deputados que participaram, né? Que foi o relator Tiago Dimas, foi o vice-líder do governo, o capitão Alberto Neto, né, e o subtenente Gonzaga, deputado de Minas Gerais, que tem um carinho especial pela nossa categoria e que foi o deputado responsável pela colocação dentro do texto da lei, né, quando houve alteração, que colocou os carros híbridos e elétricos dentro da lei. Então, o subtenente Gonzaga participou lá com a gente, foi bastante ativo, foi os nossos olhos lá dentro da reunião, né? Ele não faz parte da comissão e ele falou, eu vou lá ver. Então, e eu tenho uma confiança e um carinho especial pelo deputado subtenente Gonzaga, então não posso esquecer de agradecer de jeito nenhum. Chiquinho, né? Brazão também do Rio, que deu apoio, né, na hora de defender lá também o projeto. Os nossos deputados aqui do Paraná, o Luiz Nishimori,
né, que moveu ali pela assinatura, né, que fez a assinatura É do verdade. PL. E terminado ali a sessão, a gente teve que correr atrás da assinatura do requerimento de urgência. Para quem está Sim, assistindo e não entende, o requerimento de urgência, ele coloca esse projeto numa condição de prioridade. Então, assim, sim, nós temos hoje 313 deputados que dizem ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que o projeto dos taxistas é uma prioridade dentro da casa. Então, agora, sim. claro, o trabalho agora é para na semana que vem, ou no máximo na outra, esse projeto ser votado na Câmara dos Deputados, em função de todo o trabalho que a equipe da Frenatax, juntamente com os demais representantes da categoria, fizeram lá em Brasília. Erasto, nós estamos chegando nos últimos minutos aqui da live para encerrar, porque logo na sequência, às 9 horas, o Elvio Fernandes, que é taxista em São Paulo, vai fazer uma live com Com o Fatioli, Fatioli. Então nós eu não sei. vamos dividir esse espaço para não atrapalhar a live do nosso colega. Então vamos nos despedir aqui. Pessoal, o trabalho não acabou, ele continua. O WhatsApp da Frenatax está aqui na tela, aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, tá? Mandem mensagem. Nós estamos precisando de apoio moral, apoio financeiro. Estamos precisando de reforço para ir para Brasília. Semana que vem nós estamos com a equipe um pouco desfalcada, mas nós precisamos de mais gente para estar em Brasília. Quem puder nos ajudar financeiramente, entre em contato aí pelo WhatsApp da Frenatax. Nós vamos destinar você para ajudar o representante do seu estado, entendeu? Nós não queremos ficar passando a sacolinha pedindo dinheiro. A gente quer que você se aproxime do representante aí do seu estado. Se porventura não tiver ninguém, e aí sim você quiser ajudar a Frenatax, tudo bem, a gente dá essa opção também, né? Mas o importante é que a categoria esteja junto nesse momento de dificuldade, que nós precisamos superar a questão da isenção do IPI. Nós estamos organizando, o Erasto deve estar semana que vem em Brasília novamente. Vão ser 3 ou 4 semanas consecutivas, né, Erasto? Na verdade, é uma sequência de 3 semanas, Éder, para frente. Semana que vem eu vou, na outra não sei se não vou garantir, né? Mas essa semana agora que vem eu estarei lá, tá? Então, Certo. eu já quero agradecer também, né? Não posso esquecer de agradecer o deputado Pablo, lá do Amazonas, que também fez um grande trabalho para a gente lá, né? Por influência do pessoal do Amazonas, do José Carlos, do Márcio Fleury, que são de lá do Amazonas, enfim. E quero agradecer o pessoal aí que participou da live, assistindo a live, né? A gente está aí contando um pouquinho para vocês e é sempre um prazer participar aí. E, pessoal, estamos aí como Frenatax, sempre para fazer as coisas que são necessárias dentro da categoria, seja no município, seja no estado, seja em âmbito federal. Okay? Erasto, muito obrigado mais uma vez aí, muito obrigado mesmo por representar nossa categoria, por estar se dedicando nesse trabalho. Obrigado a Kate também que está assistindo a live aqui, o Edson Vilela, o Reinaldo Menezes acabou de mandar mensagem. Pessoal, obrigado por terem participado, nós vamos encerrar agora em respeito à live do nosso amigo Elvio. Mas antes, não esqueça de dar uma curtidinha aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo, porque ele não vai sumir, ele vai continuar aí no Facebook. Vá nas nossas mídias sociais, no Instagram, @Frenatax com 2 N's, que é Frente Nacional do Táxi. Tá? Vai lá no Instagram, curte, segue a nossa página lá no Instagram, segue a nossa página aqui no Facebook. Ajuda a gente. Tudo que você puder fazer para divulgar a Frenatax é uma forma de ajudar, é uma forma de contribuir. A gente precisa do apoio financeiro, mas às vezes o taxista, não posso contribuir financeiramente, não quero contribuir financeiramente. Mas a tua curtida, a tua compartilhada, você está seguindo o nosso trabalho, está ajudando a divulgar o trabalho da Frenatax, também é uma forma de ajuda e nós agradecemos a todos. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Gente. E essa luta nós vamos vencer em nome de Jesus. Até 31 de dezembro nós vamos estar com a isenção do IPI garantida para o taxista.